quando eu treinava powerlift, só powerlift, quando eu tava com problema no joelho, tava treinando pra valer mesmo, eu lembro que qualquer coisa eu já tava sem fôlego. Porque eu só levantava peso. Então eu subia uma escada e tava sem fôlego. Exato, tem isso. Se você ficar muito específico num tipo de trabalho, de treino, você vai deixar de ter algumas características. Algumas coisas você vai perder, vai diminuir, né? Não dá para você melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório treinando só um levantamento de peso rápido, né? Então, assim, vou fazer só 2, 3. Uhum. Ou só fazendo hipertrofia, né? Ou só fazendo hipertrofia, aí, boa. O que tu queria falar da hipertrofia? Qual é o... É o maior um mito? índice de estudos e tal, da musculação e do treinamento, né? Se fala muito de hipertrofia o tempo todo, é o assunto mais questionado aí do mundo de treinamento, do mundo do treinamento. E aí só se falava nisso, né? Hipertrofia. O que é hipertrofia? Tudo que você fizer de trabalho, de treino, de alguma maneira vai gerar hipertrofia, né? Só que só se falava da hipertrofia para ver aquele volume, o tamanho da pessoa, né? A musculatura aparente e tal. E aí foi se descobrindo, você falou o negócio da até a falha. Era uma das coisas que se falava da hipertrofia, era que você tinha que trabalhar até a falha. E aí já se descobriu, por isso tem que acompanhar e tem que ver que as coisas mudam no mundo do treinamento. Tem pesquisadores novos muito bons, caras da nova geração, aí mostrando esse mundo do treinamento, da musculação, do fisiculturismo e do halterofilismo para base, mostrando que não precisa. Não é até a falha, né? Você tem maneiras de trabalhar fazendo força, gerando resistência, né? Pegando uma carga e fazendo um movimento, em que vai se gerar hipertrofia, tanto quanto até a falha. E até a falha pode ser perigoso, você não sabe para quem você está fazendo. A falha pode gerar lesão, né? Uhum. Pode gerar uma coisa ali que não é o que você esperava. Você está falhando. Você não sabe o que vai acontecer. É verdade que o volume importa mais do que a hipertrofia? O volume gera hipertrofia. Ele gera... Isso. Não é só a carga. Por exemplo, se eu fizer um RM todo dia, um movimento pesado, todo dia, vou agachar pesado, Uma repetição. É menos provável que você gere hipertrofia, essa hipertrofia, tá? Estamos falando de aparentar musculatura, né? Essa hipertrofia, do que você fazer mais repetições da mesma coisa em coisas variadas. Para ficar fácil, né? Supino. Faço supino na máquina, depois supino inclinado, depois pullover. Entendeu? Isso é mais provável que gere hipertrofia, essa hipertrofia, do que você fazer pouca repetição com muita carga. Mas qual é o ponto de equilíbrio? Porque esse é chato. Eu lembro que uma das coisas que me deixava muito chateado na academia era ter que fazer tipo 4 coisas... Séries acima de 6 repetições é muito chato. Não é? Era muito chato. Mas o que era chato era ter que fazer o supino, depois ter que fazer o pullover, depois fazer um apoio, depois ter que fazer o voador, fazer aquele outro que fazia assim. E eu queria só chegar lá e fazer um supino. Era só isso que eu queria fazer. E aí eu descobri o 5x5. E o meu peito cresceu da mesma maneira. Qual é o ponto de equilíbrio nessa história toda? Existe uma base, certo? Mas isso pode ser individualizado. Para hipertrofia, vai tendo um cálculo semanal e mensal para você ter o quanto você está fazendo daquilo, certo? Isso é importante. Eu tenho que ter um número mínimo, existe um número mínimo que é você tem que saber quantas séries você vai fazer, quantos exercícios e quanto de peso vai ser colocado. Existe um número mínimo semanal para atingir a hipertrofia. Você tem que ter tantos movimentos daquele grupamento semanal mínimo para fazer, né? Então, por exemplo, o mínimo que você tem que ter por grupamento é 40 movimentos. Então, se você parar para pensar, se você fizer 4 séries de 10 da mesma coisa, já deu 40. Certo? Mas e se eu fizer 2 séries de 10 de um e 2 séries de 10 do outro? É mais interessante. Você variou. E aí entra um outro princípio de treinamento, a variabilidade. Se você fizer sempre só o supino igual, o mesmo supino, você está fadado a ficar fixo num tipo de movimento. Você vai estar preso a ele. Se você precisar variar, talvez você não tenha a capacidade de fazer bem feito aquilo. Tarefa. Mas é importante variar também? É um princípio de treinamento. Está dentro da fisiologia. Existem princípios de treinamento, né? E a variabilidade do exercício é um.
Então eu tô fazendo errado, eu faço só supino reto. Não é bom. O que eu tenho que fazer? A não ser que você seja um basista, levantador profissional, um powerlifter. Aí você tem que fazer supino sempre. Depende do que tu quer, então, esse é o lance. Depende exato, depende do que você quer para saber que meio de trabalho eu vou usar, para saber quais métodos serão utilizados. Por isso que não pode ficar fechado. Existe o melhor método? Não. Existe o melhor método para aquilo. Então, se você quer um basismo, adianta treinar CrossFit? Basismo é o powerlifter. Uhum. Vai melhorar o seu... Se eu fizer CrossFit específico, para ser atleta de powerlifting, adianta fazer CrossFit? É que tem um elemento aí que é a estética, né? Não, que é o elemento que eu acho que mais importa para as pessoas quando elas entram na musculação, né? Aí qualquer treino que tenha dificuldade vai te ajudar. Não precisa necessariamente ser o da musculação tradicional. Qualquer treino. Porque vai ser baseado muito no que eu falei, no quanto você tá fazendo daquilo. E antes disso é alimentação. Alimentação antes disso, de principal. tudo, a base é alimentação. Porque o que eu vejo que é o pessoal que faz CrossFit tem o corpo muito definido e tá tudo no lugar ali certinho, tanto quanto um cara que faz a musculação. Assim, não sei, só atletas, tem o pessoal que... Lembra daquele... Quem entra pra valer, o corpo realmente fica muito diferente, né? Do que você estava antes, né? Muda muito. Porque tem muito estímulo, que é o que eu falei do volume. Olha quanta coisa é feita numa sessão de treino do multimodal, do fitness funcional, CrossFit, qualquer nomenclatura dessa. Lembrando que CrossFit é uma marca. É muito volume. Então isso gera hipertrofia. Por isso que você vê aqueles corpos rasgados, com um volume legal e tal. Mas antes, tem que olhar o que esse cara tá fazendo de alimentação. Esse cara tá comendo bem pra caramba, muita caloria, mas bem equilibrado. Você tem que saber de onde vem a coisa, não é só comer. Então é muito individual. Tem que ter individualidade, né? O treino é geral, mas tem que ter individualidade. E a alimentação é isso. É o quanto você precisa.